Gostaria de saudar a você com a paz do Senhor Jesus neste dia. E nós estamos aqui juntos para falarmos da lição de número 7, a deposição da rainha Vasti e a ascensão de Esther. E já quero começar pedindo desculpa, estamos um pouco atrasados no postar deste vídeo. Para você que veio no começo da semana, procurar o vídeo da professora Manuela e não encontrou, fica aqui as minhas desculpas. Tivemos uma situação familiar que nos impediu de gravar mais cedo, mas graças a Deus hoje estamos aqui fazendo já este vídeo e espero em Deus que você tenha chegado a tempo para assisti-lo antes da sua aula da Escola Bíblica Dominical. E não se esqueça que a cada semana, neste trimestre, a nível de teste, vamos ver se você gosta, se usa ou se não, nós estamos fazendo um vídeo especial de atividade que caminha junto com a lição. Então é sempre alguma coisa para estar falando ali na introdução, às vezes no meio da aula, às vezes como finalização da aula. E neste vídeo dessa semana, eu vou levar você à mesa dos conselheiros lá que aconselharam o rei Assuero. As perguntas que nós vamos estar fazendo a nível de lidar com os alunos vai ser questionando se ele fosse um deles ali, qual seria a sua opinião, e nesta opinião para opinião, vamos entender, vamos descobrir que a sabedoria de Deus, bíblica, que Deus permitiu, ela é grandiosa e que está de acordo com o demais da Bíblia. Deixa a atividade para lá, vamos falar agora da nossa aula, que olhando, lendo e estudando esta lição, como nós temos dito, esta série de lições que são mais assim históricas, às vezes fica um pouco complicado para a gente tomar todo o tempo da nossa aula, e eu espero que em um ou mais, talvez nos 3 desses tópicos que eu vou compartilhar com você, seja de ajuda, seja de recurso, e você possa de uma maneira didática trazer a sua explicação para a sua sala de aula neste domingo pela manhã. Vamos então dividir o nosso estudo, o nosso roteiro de estudo, que está disponibilizado na descrição deste vídeo, também no primeiro comentário, gratuitamente com você. O primeiro tópico nós chamaremos de a atitude pública da primeira rainha. Segundo tópico, a atitude temerosa da segunda rainha, e terminaremos falando de um assunto que o pastor comentarista colocou lá na explicação dos professores e depois terminou na conclusão, mas que nós vamos chamá-lo de chave de uma explicação do terceiro tópico, que se chamará a presciência de Deus e suas implicações. Vamos ao primeiro tópico, vamos à primeira rainha. A atitude pública da primeira rainha, dividimos este tópico em 3, como de costumes. Uma festa pública, uma insubmissão pública e uma punição pública. Então, nós percebemos e vamos chamar a atenção para o fato, a nível de ensino, que aquilo que aconteceu em relação a Vasti e a Assuero não foi algo que aconteceu na intimidade daquele casal, mas foi algo público. E nós vamos estar chamando a atenção disso para explicarmos este primeiro tópico. Em primeiro lugar, a festa era pública. Vamos rever este texto em Esther, capítulo 1, versículo 3 a 5, e depois saltaremos para o 9. Versículo 3, no terceiro ano do seu reinado, fez um convite a todos os seus príncipes e seus servos. O poder da Pérsia e da Média e os maiores senhores das províncias estavam perante ele para mostrar as riquezas da glória do seu reino, o esplendor da sua excelente grandeza, por muitos dias, a saber, 180 dias. E acabados aqueles dias, fez o rei um convite a todo o povo que se achou na fortaleza de Suzã, desde o maior até o menor, por 7 dias, no pátio do jardim do Palácio Real. Também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. Com isso, nós entendemos claramente que esta festa foi algo muito badalado, algo muito grande de um reinado, de um império que tinha tomado a posição central mundial da época. Nós estudamos sobre isso na aula passada, e a atividade passada foi muito própria com aquele paralelo que nós fizemos da estátua de Daniel, explicando esta sucessão de reinos, mas estamos aí então com este império medo-persa, agora na jurisdição mais persa, não é, deste império, e nós vemos que esta festa que Assuero fez foi algo extraordinário, público e convidados, então, de todo o seu império, que eram várias províncias, estavam ali
ali testemunhando todos os acontecimentos naqueles dias, 180 de maneira geral e 7 dias em especial, ali no jardim do seu palácio. Hebreus capítulo 12 e versículo 1 nos faz lembrar que nós, nos dias de hoje, também estamos rodeados de uma nuvem muito grande de testemunhas. Lembremos deste texto, 12:1 de Hebreus diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, estamos fazendo um paralelo para um aprendizado nosso, uma aplicação. Você que é professor, nós estamos olhando para a realidade histórica da festa de Assuero, da realidade do que aconteceu com a primeira rainha, que era Vasti, e estamos aqui então fazendo um paralelo, trazendo uma aplicação que nós também, né, na nossa vida como crentes, como o autor aos Hebreus deixa explícito, nos traz à memória, que tudo que nós fazemos, nós temos uma grande nuvem de testemunhas humanas e testemunhas espirituais, que fazem com que tudo que nós façamos, estamos diante de testemunhas, estamos sendo vistos. O segundo subtópico diz uma insubmissão pública. Ester capítulo 1, ainda versículo 10 ao 12, o texto diz, e ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bitza, Arbona, Bigtá, Abagda, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com uma coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então, nós evidenciamos por este texto que a insubmissão de Vasti foi feita pública porque a festa era pública e ele não foi privadamente falar com Vasti pessoalmente, podia ter até, vamos dizer, permitido que se ele fosse em pessoa trazer uma desculpa ou etc., mas ela foi chamada pelos 7 eunucos e ela recusou publicamente vir ao chamado do seu esposo, que não só era seu esposo, mas o rei da Pérsia, num tempo, num banquete, numa festividade como aquela. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12, nós vamos estar tratando deste paralelo que nós podemos aprender algo para as nossas vidas. Depois leremos o 17 e o 22 do mesmo capítulo. Diz o seguinte, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Era, pois, muito grande o pecado destes jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bandos se ajuntavam à porta da tenda da congregação. O que nós vemos aí é um recontar histórico também, não está dos nossos dias, mas enfim, até mesmo o Novo Testamento não está nos nossos dias, naquilo que está escrito na Bíblia, porque foi algo que já passou, mas que nós trazemos uma aplicação fora do contexto de um rei persa, de uma rainha persa que, enfim, nem de Israel são. Então trazemos para este contexto aí de servos de Deus, no caso, Eli, o sacerdote, e que os seus filhos, conforme nós lemos neste texto e nos lembramos, pecaram contra Deus a ponto que Deus se refere a eles como filhos de Belial, que não conheciam o Senhor. E este conhecimento com certeza não era do nome do Senhor, mas um conhecimento experimental, um coração vinculado com Deus. E o que eles faziam, que eu não li todos os versículos por questão do nosso tempo, mas você pode até observar, dar uma olhada lá neste texto para o seu aprendizado e sua lembrança como professor, é que eles deturpavam a oferta que era enviada, que era dada a Deus. Eles botavam o garfo e tiravam da carne crua ainda, enfim, eles faziam aquilo que não era lícito, que não era próprio, e fazia com que a oferta de Deus, que era sagrada, fosse desprezada. Então, é tipo assim, ninguém dava valor, não tinha temor, né? Como quem, num culto,
Não tem muito temor se andar na hora da pregação, ou se enquanto tá cantando, tá lá no telefone. Esse tipo de coisa que às vezes a gente, quando olha no contexto da igreja, diz, mas meu Deus, essa pessoa não tem temor que nós estamos na casa de Deus. E muito pior se for no púlpito, se for de alguém que está na liderança, de alguém que tem o privilégio do ministério da palavra, que era o caso de Eli e os seus filhos que estavam no ministério sacerdotal. Eles não podiam fazer isso. E nós lemos o último versículo que eu pus aí para vocês, que Eli, já sendo velho, mas tinha ouvido que os seus filhos estavam deitando-se com muitas mulheres, irmãos, na frente da tenda da congregação, ou seja, na igreja, na área da igreja. Então, era um absurdo a falta de temor e a insubmissão pública a Deus e ao sagrado ministério que Deus lhes tinha concedido genealogicamente, porque eram filhos de Eli. Então nós vemos um paralelo e uma aplicação de uma insubmissão pública em outro lugar que não ali naquele contexto de Esther. Vamos ao terceiro. Uma punição pública. A festa era pública, Vasti fez e foi insubmissa ao rei publicamente, e por causa disso, me parece lógico que a punição dela fosse feita de maneira pública, mas isso foi algo que, entre o rei e os seus sábios, foi a conclusão que chegaram. E não se esqueça de ir lá na atividade, porque nós vamos fazer uma atividade, algumas perguntas que vai fazer os alunos pensarem, né? Se colocarem no lugar de um ou de outro, isso nos ajudará a entender melhor este contexto e até nós mesmos como professores. Esther capítulo 1, versículo 16 a 19, o texto diz o seguinte: Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes. Não somente pecou contra o rei, a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos aos seus olhos. Quando se disser, mandou o rei Assuero que introduzissem a sua presença a rainha Vasti, porém ela não veio. E nesse mesmo dia as princesas da Pérsia e da Média dirão aos todos os príncipes do rei, ouvindo o feito da rainha, e assim haverá assaz desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei, aí conclui, né, o sábio que estava falando, Memuzã, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela, a sua companheira, que seja melhor do que ela. Então, este sábio que estava ali na presença dos demais, não é, aconselhou ao rei que a punição fosse pública, porque como ela foi insubmissa publicamente, isso causaria que a notícia se espalhasse. E esta notícia se espalhando entre todas as famílias, isso causaria que muitas iam dizer, olha, se a rainha fez isso, então ia trazer esta insubmissão para dentro dos lares e um problema alastrado em toda a área do império. Então, a conclusão do sábio foi que a punição deveria ser pública, propriamente vinculada ao pecado, à insubmissão pública que ela tomou. Vamos ao texto de Timóteo, trazendo um paralelo desta realidade de uma punição pública, entendendo com este texto, podia ser mais do que esse, mas a partir deste, suficiente para ver se este sentimento, esta conclusão seria válida em termos de aplicação bíblica para nós. Eu vou te levar a Timóteo 5, primeiro livro, versículo 19 e 20, que diz, não aceites acusação contra presbíteros, senão com 2 ou 3 testemunhas. Aos que pecarem, repreende-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Qual é a proposta de Paulo aí? Que está ensinando, que está orientando a um obreiro mais jovem do que ele no ministério, para assim tratar com outros que estão no ministério. Ou seja, quando ele fala dos presbíteros, não só ele está falando de pessoas públicas, são pessoas que estão na liderança, em outra liderança na igreja. Ou seja, Timóteo era um pastor e já tinha colocado outros, né, para trabalhar, para serem pastores também. E agora Paulo, que ele já era líder do líder de outro grupo, não é assim?
estava orientando a ele que se alguém trouxesse acusação contra algum dos presbíteros, que não aceitasse de qualquer maneira, que investigasse bem, que tivesse 2 ou 3 testemunhas. Não se aceita, afinal de contas, nós entendemos bem que aquele que é usado por Deus muito se levanta, muita calúnia, né? E que o diabo está aí para realmente querer derrubar, querer mentir. Então ele diz, tome cuidado, não aceite de qualquer maneira. No entanto, é o que nós lemos no versículo 20. Se ele for achado culpado, então repreende-os na presença de todos, ou seja, a repreensão por um pecado público, por um pecado de alguém que era um homem público, isso é uma orientação bíblica. Alguém que está na liderança, que ele foi dado, como aquele contexto bíblico que a gente tem aqui, muito é dado, né? Muito é requerido. Então, ele tem o privilégio de estar publicamente falando, liderando. Então, se ele pecou publicamente, ele deve ser repreendido. Isso é uma orientação agora que nós entendemos divina através de Paulo, para que seja feito na igreja, no contexto do povo de Deus neotestamentário. Faz na frente de todos e o propósito está escrito e explícito aí, para que os outros, ou seja, quem vê. Entendemos? Então, aqueles sábios não estavam fora de uma sabedoria que está em compasso com algo que nós encontramos na Bíblia Sagrada. E não é um só, vou deixar aqui só esse para a nossa meditação. E a nossa atividade nos vai ajudar também a entender isso melhor. Mas está aqui claramente. Por quê? Então, repreendê-lo a este obreiro, a este que está adiante, a esta pessoa pública, publicamente. A resposta aí está clara, não é nem por ele. É para que os outros tenham temor, porque da mesma maneira que falaram lá, os demais vão ver, olha, ele pecou publicamente, não aconteceu nada, resolveram por trás. Claro que há todo um protocolo, uma sabedoria, né? Há um amor no sentido de querer que a pessoa se arrependa e seja reconciliado, mas a orientação bíblica é essa, não é esconder, não é deixar completamente abafado e ninguém jamais saber. Pelo menos a nível de ministério, os demais têm que saber e temer, porque foi exposto para quê? Para que haja cura. Não só essa pessoa venha ao arrependimento, seja reprovado o seu ato e volte à reconciliação, passe pelo processo da reconciliação. Não pense que é tudo fácil, porque pecado é pecado contra Deus e contra o ministério do Senhor. Aleluia. Mas que os outros também vejam e temam também. Vamos ao segundo tópico. Primeiro já falamos, então, sobre essa atitude pública da primeira rainha. Estamos falando da Vasti, que esta agora foi deposta. Então, o segundo tópico nós vamos intitular a atitude temerosa da segunda rainha. Né? Esther demonstrou o temor de Deus. Vamos dividir em 3 tópicos. Primeiro, o temor de Deus a levou a obedecer. Segundo, o temor de Deus a levou à simplicidade. Terceiro, o temor de Deus a levou ao alcance e à realização. Vamos lá, Esther capítulo 2, versículo 10. O temor a levou a obedecer. Nós vamos olhar para 2 versículos na sua história que vão mostrar um coração obediente. Obediente é a palavra. E nós aprendemos isso. Aleluia. Num paralelo, porque somos chamados a obedecer a Deus. Diz o texto sagrado, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Muitos querem sacrificar louvor, muitos querem sacrificar outras coisas, mas estão falhando no que para Deus é mais importante. E Esther deu prova de um coração temeroso a Deus na obediência, no caso, ao seu familiar, que era o instrutor, a pessoa que a criou, esta figura que era um líder para ela, a pessoa de Mardoqueu. 2:10 de Esther, o texto diz o seguinte: Esther, porém, não declarou o seu povo e a sua parentela. Por quê? Tá aí. Porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que o não declarasse. Então, o primo, o que a criou, falou, não fale, e ela, por obediência, não falou com ninguém. Aleluia. Esther capítulo 4, versículo 8, o texto diz o seguinte: também lhe deu a cópia da lei escrita para que se publicara em Susã para os destruir, para mostrar a Esther e lhe a fazer saber, e para lhe ordenar que fosse ter com o rei e lhe pedisse e suplicasse na sua presença pelo seu povo. Então veja aí, a primeira interação de Mardoqueu, depois de saber do projeto e da lei que Amã conseguiu que fosse assinada, foi mandar. A palavra bíblica aqui, nesta versão, revista e corrigida,
é ordenar. Ele ordenou a Esther que fosse à presença do rei e ali pedisse e suplicasse pelo seu povo. E aí Esther, você sabe, teve aquela conversa para trás, ela tentou explicar a Mardoqueu como é que funcionava o protocolo, e aí Mardoqueu traz uma resposta para ela também. No fim ela diz, então vamos orar aí, ore vocês, oramos nós. No temor do Senhor, ela caminhou até conseguir aquilo que ela queria, aquilo que Deus haveria de dar por ela, o terceiro subtópico que nós vamos falar, mas neste aí eu entendo claramente que ela foi ordenada, e alguém podia reagir. Quantos de nós, às vezes, né, quando estamos em posição mais privilegiadas, não aceitamos mais receber ordem de ninguém. Às vezes nem mesmo de um pai, às vezes nem mesmo de uma mãe, às vezes nem mesmo mais de um marido, né? Às vezes nem mesmo mais de um chefe ou de um pastor. Já nos sentimos superior, que ninguém tem que estar me mandando mais. Quem manda em mim é só Deus. E para alguns parece que até nem Deus pode mandar. No entanto, um coração temeroso, aleluia, é um coração obediente e que reconhece aqueles a quem Deus colocou superior, e não é superior, não significa que tenha nada a mais, mas é a posição que Deus colocou, e Deus colocou ordem e hierarquia em muitas coisas. E sábio e temente a Deus é o homem, a mulher que ficam por temor a Deus e obedecem. O caminho da obediência é um caminho lindo pelas Sagradas Escrituras, e Esther nos deu este grande testemunho. Vamos ao segundo. O temor de Deus a levou à simplicidade. Vamos ao texto do capítulo 2 ainda de Esther, versículo 13 ao 15 diz, desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo quanto ela desejava se lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. À tarde entrava e pela manhã tornava à segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saasgás, eunuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por nome. Terminando com 15, chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, olha aí, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. O que esse texto nos ensina? O primeiro versículo que lemos aí, versículo 13, diz que quando as mulheres, porque foram muitas, né, as que foram escolhidas, chamadas para se prepararem para que o rei visse a todas elas e decidisse qual delas ele queria casar-se, a palavra nos explica que o protocolo é que depois de toda aquela preparação, elas podiam pedir para o dia de apresentar-se diante do rei tudo o que elas quisessem. Isso significa maquiagens e apetrechos, tudo o que elas quisessem, roupa, o que fosse que elas entendessem que queriam usar para se apresentar ao rei, tudo se lhe era dado. E você veja que Esther, nesta vida, neste temor a Deus, ela não pediu absolutamente nada. O que disseram a ela que ela tinha que ir na simplicidade. E eu posso acrescentar aqui com um coração seguro que no temor de Deus, na confiança da vontade de Deus, quando Deus tem algo, nós não precisamos ajudar, não precisamos ajudar a beleza, não precisamos ajudar o tempo, não precisamos ajudar em absolutamente nada. Aleluia! E está a prova bíblica e histórica que Esther não pediu nada e naquela simplicidade a Bíblia diz que ela achava graça onde ela ia, e nós já sabemos da história que o Assuero achou muita graça nela e quis casar-se com ela. E o terceiro subtópico, o temor de Deus a levou ao alcance e à realização. Esther 2, 17, o texto diz, e o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então ela temeu a Deus sempre, foi obediente. Ela temeu a Deus sempre e não precisou ajudar nem investir em nada, ficou na sua simplicidade. Aleluia! E em terceiro lugar, ela temeu ao Senhor e Deus a levou àquela realização, ao lugar onde Deus queria alcançar
o querer de Deus para ela. Não é nem que seja o topo para ela, por acaso, aquela posição, aquele lugar foi aquilo que Deus quis fazer, aleluia. Mas o alcançar, a realização, principalmente perante Deus, acontece por aquele e por aquela que teme ao Senhor. E nós vimos que no caso dela, o homem achou graça, né? Olhou para Esté e se apaixonou mesmo e achou ela que seria a rainha para ele e a fez rainha em lugar de Vasti. Ester, capítulo 5, versículo 1 a 3, sucedeu, pois, que ao terceiro dia Ester se vestiu de seus vestidos reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte do aposento do rei, e o rei estava assentado sobre seu trono real, na casa real, defronte da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esté, que estava no pátio, ela alcançou graça aos seus olhos, e o rei apontou para Ester com o cetro de ouro que tinha na sua mão, e Ester chegou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe disse: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. O que é que nós encontramos aí? Encontramos que ela, porque temia a Deus, ela alcançou graça. Ela tinha um problema, ela precisava que o rei a estendesse o cetro para que ela tivesse acesso a ele, para obedecer, inclusive, a Mardoqueu, para poder ser usada por Deus no livramento daquela nação, daqueles judeus naquele tempo. E ela simplesmente apareceu diante da porta, ali longe, o trono dele estava lá, e ela lá no pátio, quando apareceu, ficou ali paradinha, e quando o homem, o bendito rei, aleluia, poderoso, que estava sentado no seu trono, viu a rainha, os irmãos viram aqui comigo, leram aqui este texto comigo, quando ele viu, ela achou graça aos seus olhos, e logo a primeira coisa que fez foi apontar o cetro para Ester, e ela veio humildemente, tocou no cetro segundo o protocolo, e as palavras carinhosas e muito abençoadas, aleluia, de quem encontrou graça diante de Deus, foi temerosa a Deus, ele diz: o que você quer? Até metade do reino se te dará. Então, esta realização, este alcance é dado para aquela que teme ao Senhor. Volto a dizer, não é alcance pelos olhos humanos. Por acaso dela foi algo grande aos olhos humanos, mas o importante para nós é alcançarmos, é realizarmos o querer de Deus para as nossas vidas. Falamos da atitude pública da rainha Vasti, que terminou com a sua deposição. Falamos com o temor, a vida temerosa a Deus pública da segunda rainha, a nossa amada rainha Ester. Mas terminaremos falando do que está por trás de tudo isso, que o comentarista da lição chama-nos a atenção para esta palavra tão própria, chamada presciência, que significa saber antes. Deus sabe o que vai acontecer antes. A dimensão que Deus vive é a dimensão da eternidade, que não é a dimensão nossa, que nós chamamos da dimensão do tempo. Para nós o tempo é válido. O que é ontem, o que é hoje, o que é amanhã é amanhã. E há um passado, e há um presente, e há um futuro. A eternidade não está presa ao tempo. Sem falar mais sobre isso, porque é algo profundo, Deus sabe o que vai acontecer. Quer prova bíblica? Não só estão nas profecias, mas está que João viu, aleluia, aquilo que ainda vai acontecer e onde nós estaremos. Lembra que ele viu os salvos já lá vestidos de branco e tudo? O que ele viu que vai acontecer na grande tribulação, ele não teve uma visão, ele foi àquela dimensão. E ele viu. Quem pode dizer amém? Então Deus sabe por antecipação todas as coisas, ele é presciente, mas a presciência não significa uma série de coisas que muitas às vezes se confundem e põem uma implicação errônea. E neste tópico eu gostaria de trazer um esclarecimento e vai ser uma oportunidade ímpar para você ensinar sobre isso na sua sala de aula. Presciência de Deus e suas implicações. Letra A, quando a presciência implica interferência? E a resposta é poucas vezes. Isaías capítulo 44, versículo 8, é uma destas poucas vezes na Bíblia que, por Deus saber antes, ele interferiu na história da humanidade. Ele escolheu propositadamente, ele moveu, ele usou aquela pessoa, ele interferiu
E este é o caso deste rei. Isaías 44, 28, o texto diz o seguinte: quem diz de Ciro é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Ora, a pessoa de Ciro foi o primeiro rei persa, não é, nessa transição de impérios, que foi chamado, foi levantado por Deus, e esta profecia foi muito antes, inclusive antes do povo ir para o cativeiro. Agora, Deus já deu a Isaías e disse, olha, Deus disse de Ciro, ele é meu pastor. Chamou Ciro de um pastor para ele, que vai cumprir o que me apraz. Ou seja, Deus tinha um propósito e ele haveria de levantar um que Deus já sabia o nome, porque isso é presciência, aleluia. Mas neste caso, Deus interferiu. Ele disse, eu vou levantar Ciro e vai dizer a Jerusalém ser edificada. E foi para isso que Ciro foi levantado. Quando Ciro tomou o poder, quando ele assumiu, ele disse, a casa do Deus dos israelitas não é aqui, é lá em Jerusalém. E ele deu a ordem, quem quiser dos judeus no meu reino, alistem-se porque eu vou enviar vocês. Quem quiser ir pode ir para construir a casa do vosso Deus que pertence lá em Jerusalém. Então Zorobabel foi o líder desta primeira caravana que desceu. Nós lemos na lição passada, aproximadamente 50.000 pessoas desceram para Jerusalém para reconstruir ali o templo de Deus, mais tarde os muros da cidade, e nós então vemos que Ciro foi levantado por Deus. Muitos anos antes disto acontecer, quando outros reinos estavam reinando no império, na liderança mundial, Deus já estava falando, revelando, porque na sua presciência, neste caso, das poucas vezes que Deus interferiu. Amém? Entendido? Segundo, quando a presciência implica providência. A primeira palavra foi interferência, poucas. Agora, providência, sempre. Toda a presciência de Deus, ele já sabe. Deus é um Deus provedor. E ele permite as coisas, aleluia, mas ele nem sempre, em verdade, poucas vezes, interfere. Ele sabe e toma, no melhor dos sentidos, vantagem. Ele sabe o que vai acontecer, ele permite, ele levanta, ele põe pessoas na posição certa e nós todos concordamos. Vários dos irmãos comentaram nos vídeos passados, quando nós tivemos as primeiras classes sobre estes dois livros, falaram, irmã, o que aconteceu aqui é claro, é a presciência de Deus, é a providência de Deus, em verdade. Essas duas palavras foram usadas tanto pelo comentarista, pelo comentário dos irmãos. Deus providenciou que a mulher tivesse essa atitude, mas ele não interferiu, não foi Deus que fez Vasti fazer aquilo. Dá para entender a diferença? Uma coisa é Deus interferir, e Deus não interfere no querer humano, mormente naquilo que significa a salvação individual. Deus não interfere, que é o que nós vamos falar no último tópico. Então, vamos falar historicamente aí, no sentido de providência, Deus tem a sua mão para providenciar. O caso de Esther é um caso típico. Eu concordo com cada um de vocês que disse a mesma coisa. Aconteceu e Deus providenciou que fosse assim. Todas as coisas que aconteceram aí foi a providência de Deus, foi o agir de Deus, mas não no sentido de interferência, como foi no caso de Ciro. Esther capítulo 1, versículo 19. O texto diz o seguinte: se bem parecer ao rei, saia da sua parte um edito real e escreva-se nas leis dos persas dos medas, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Assuero, e que o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Ou seja, a decisão final do conselho, aliás, o conselho deu esta colocação e Assuero aceitou. Ele podia ter entendido diferente, na verdade é uma das coisas que a gente fala lá na nossa atividade. Como rei, ele podia ter feito muitas coisas, irmãos. Como rei, uma pessoa irada, ele podia, inclusive, ter mandado matar. Outras coisas qualquer. Mas não, isso foi o que aconteceu. E tudo o que aconteceu foi providência de Deus. E uma das providências foi que aconteceu este desastre da mulher se submeter e fazer isso publicamente, e ele revogar, tirar, e agora o reino, a rainha seria outra, não é? Que seria escolhida para estar com o rei. Agora vamos ler o texto de Esther 2:17, que diz o seguinte, é a segunda parte deste acontecido. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres.
ela foi alcançada, tá aí. Alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça e a fez rainha em lugar de Vasti. Então, esta providência de Deus providenciou que tivesse uma moça linda, judia, para no momento que o povo precisasse, ela estava no lugar certo, na hora certa, porque foi providência de Deus. Aleluia! Deus providenciou muitas coisas neste contexto dessa história. Glória a Deus. Não só a leitura das crônicas, irmãos. Você vai dizer, foi um milagre. Eu mesmo estou aqui me alegrando, né? O milagre da leitura das crônicas naquela noite. Mas e o que Mardoqueu teve a providência de fazer da parte de Deus, de ter livrado? Ou seja, Mardoqueu foi usado para livrar o rei fora do contexto de tudo e se registrou nas crônicas. Foi providência o homenzinho Mardoqueu salvar, descobrir do atentado contra o rei, abrir a boca e salvar o rei, a vida do rei, por fazer isso, não foi assim? De ser registrado no livro das crônicas e, por fim, de que fosse lido justo naquela noite. Então, tudo isso está a providência de Deus, porque Deus é provedor. Sempre Ele trabalha para o bem daqueles, como é que diz o texto? Isso, para o bem daqueles que amam a Deus. E, por último, quando a presciência implica predestinação, e a resposta é nunca. Deus não destina ninguém a nada. Ele pode interferir na história, levantar alguém como fez ao rei Ciro. Ele sempre usa tudo para providenciar para o bem daqueles que amam a Deus. Faz sentido? Mas no sentido de predestinar a decisão do homem, porque a predestinação, ela é contrária, 100% contrária ao livre-arbítrio do homem, à decisão do homem. E Deus deu ao homem o direito de escolha em todas as coisas da sua vida. Ele pode escolher. Então, Deus não destina, Ele põe diante de nós a decisão, mas Ele já sabe. Presciência significa que Ele já sabe o que nós vamos escolher, o caminho que nós vamos caminhar, mas não significa que Ele carimbou ninguém para o caminho A ou para o caminho B, para fazer isso ou para fazer aquilo. A prova histórica e bíblica é que há oportunidades. E eu vou dar um exemplo clássico e muito importante para nós lá do Gênesis. Gênesis capítulo 4, versículo 7, o texto diz o seguinte, veja bem, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. É Deus falando com Caim, tá? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. O que nós encontramos aí? Lembra do Caim e Abel? Lembra disso? Ora, quando Deus encontrou-se com Caim, perguntou logo, por que o teu semblante está assim? Né? Ele está virado. Por quê? Porque Deus não aceitou seu sacrifício. Não está explícito ali o porquê, né? A gente fala uma coisa, outra. O fato é, e ele se irou. E aí Deus faz a colocação própria para nós entendermos este assunto de presciência e predestinação. Deus já sabia, primeiro já sabia que ele tinha matado a Abel, e segundo sabia o porquê. Mas ele deu ao homem, ele diz, olha, se você fizer o bem, não haverá aceitação para ti. Ou seja, se você se corrigir, se o seu coração se acertar diante de mim, por acaso eu não te aceitarei? Por acaso não se sairá deste problema, deste caminho? Eu não aceitaria o teu sacrifício se você se acertar diante de mim o teu coração. Agora, se você não fizer o bem, o pecado jaz à porta. Não é isso? E foi o que aconteceu. Ele cometeu o pecado. Ele diz, para ti será, ou seja, sobre você, o seu desejo, porque o pecado, conforme explica para nós lá no Novo Testamento, penso que em Timóteo, ele nasce no nosso coração, a concupiscência, mas ela não gerou ainda a luz ao pecado, não é assim? Ela nasce como um desejo, como uma intenção, né? Então, se nós ali não vencermos no Espírito e segurarmos, então ela vai dar luz ao pecado, e foi isso que aconteceu. Mas antes, no caso de Caim, foi explícito. Deus deu verbalmente a ele a escolha. Caim, você não está entendendo agora, mas tem alguma coisa errada. Se você fizer o bem, se você se humilhar, se você me perguntar, se você me buscar, se você
se humilhar na minha presença, aleluia, por acaso eu não vou aceitar? Ou seja, se você acertar a tua oferta, eu não vou aceitar. Em outras palavras, Deus está dizendo, vou aceitar, Caim. Agora, se você não fizer o bem, se você não se humilhar aí, tá percebendo aí? Ou seja, o homem sempre tem a escolha. Aí ele diz, o pecado já está na porta, já está prontinho o teu desejo para te dominar. E foi o que aconteceu. Ele não se arrependeu, fechou, continuou na tristeza, continuou certo, continuou amargurado, continuou magoado e dali saiu para matar o seu irmão. Que Deus nos guarde em nome de Jesus. Mas o fato é que a escolha Deus deu a nós. Podia, alguns dizem, mas Deus é soberano, ele pode com certeza escolher tudo o que ele quiser. Pode, mas a Bíblia nos mostra, porque a Bíblia é a revelação deste Deus, que este Deus da Bíblia decidiu dar a escolha na mão dos homens. O homem escolhe que caminho a seguir. Agora este bondoso Deus que nos criou oferece, revela o caminho próprio, o caminho dele, o caminho da verdade, o caminho que o leva a estar na eternidade com ele e nos fins dos tempos, no tempo certo, na plenitude dos tempos, ele inclusive enviou a Jesus para que pelo seu sacrifício nós pudéssemos escolher o caminho da fé. E é neste evangelho de fé, mas que é um caminho que nós entramos. Não porque fomos predestinados a ele, mas porque ao ouvi-lo, ao aprender desta revelação, nós escolhemos o caminho de Deus. Quantos desprezam? Quantos escolhem assim como Caim, que diz, olha, se você fizer o bem, se você vier para a luz, se você vier para o evangelho, você vai para o céu. No entanto, se você não quiser fazer o bem, se você quiser continuar na sua vida de pecado e tudo isso por causa da revelação, a gente só sabe que existe pecado ou o que é pecado porque nós temos esta revelação. Mas se nós escolhemos, nós entendemos isso a nível de salvação. O que vai acontecer? O pecado já está à porta. Na verdade, o pecado já está em vocês. No nosso caso, que nós vivemos, não é assim? Então, vai se dominar. E muitos, como nós antes nos era, servos, diz quem comete o pecado, é servo do pecado, são servos do pecado. E não saem do pecado. E o seu caminho é o caminho largo, conforme as Escrituras. Que Deus nos ajude neste dia, você como professor, né? Se você entender de ensinar sobre a presciência, está aí um tópico precioso para você. E mais uma vez te lembro da nossa atividade e até a semana que vem. Espero que você seja abençoado neste domingo ensinando esta classe, pouquinho difícil, mas que Deus te dê graça, sabedoria, capacitação e, enfim, graça de Deus para ensinar e amar e seguir investindo nesta área tão necessária, neste trabalho tão maravilhoso que o Deus nos tem dado o privilégio de fazer, ensinar a sua palavra. Amém.